o teu grande erro como VP de futebol, queria te ouvir. Um cara que eu também tenho uma identificação muito forte, e vocês ficaram amigos pessoais, eu já vi você falando sobre isso. Tu acha que hoje você conduziria de uma. Não que ele não saísse, mas você não conduziria de uma forma melhor a saída do Rodrigo? Porque quando eu penso em identificação, e principalmente nesse período, que é até estranho, mesmo numa Série B, era um período que o torcedor do Vasco tava menos desgostoso, de falar que tá feliz jogando na Série B, impossível. Mas ali a gente foi bicampeão carioca, 34 jogos invicto, foi até meio esquisito. O Rodrigo era esse cara que simbolizava esse momento do Vasco. Era o xerife, é o cara que metia o pau, que em clássico crescia, fazia gols importantes, era um cara que nunca pode questionar a luta, a entrega, a devoção dele ao Vasco, e vocês ficaram próximos. E a forma como ele saiu do Vasco talvez não tenha sido das melhores. Você falou dos erros do seu pai, você acha que talvez a forma como foi conduzida a saída do Rodrigo foi um erro? Então, eu acho que se eu for fazer uma avaliação de maneira geral, eu acho que esse foi o maior erro da minha passagem como dirigente de futebol. É não ele ter saído. A forma. Ele ter saído pode ter sido uma conclusão que não era minha na época, até por isso que agora a condução pessoal que eu tive em relação à saída dele foi uma condução muito ruim. Então isso é uma das coisas que eu... No que você errou? Eu acho que faltou muita comunicação minha com ele, entendeu? Uma proximidade maior. Eu por ser um cara que eu não... Como eu não apoiava aquilo e aquilo estava sendo meio que empurrado goela abaixo minha, eu me afastei completamente do processo decisório e da comunicação do fato, entendeu? E eu acho que eu, de repente, também podia ter insistido mais para ele ter continuado ali, de alguma forma ter aproveitado ele melhor ali naquele momento. Mas, inclusive, por um acaso, eu tive com ele ontem até, fui jantar com ele. Ele tá aqui no Rio. Ele tá no Rio, eu tive jantando com ele, com a família dele, que eu não falava com ele desde essa época. Eu não encontrava ele desde essa época, me reencontrei com a família dele, a esposa dele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, o filho dele é um menino que, eu carreguei no colo ali, é um menino que fiquei muito satisfeito de reencontrar ele. É um cara que realmente que eu devo um reparo durante a vida do que eu fiz, entendeu? Acho que é uma coisa que é uma relação que eu preciso reparar ainda. Mas acho que as coisas vão caminhando, acho que as coisas têm que ser superadas. Infelizmente, a gente não pode voltar atrás, não pode voltar no tempo nas coisas que são feitas. Acho que um dia ainda vou poder retribuir ou reparar, de alguma maneira, o que aconteceu. Acho que ele ali, de certa forma, eu não fui justo com ele. Acho que a gente tem que o primeiro passo para a gente reparar algo que a gente fez é a gente reconhecer que não foi justo. Então, eu tenho esse pleno reconhecimento, já tive a oportunidade de falar isso mais de uma vez. E acho que ele é um cara que, no momento, por exemplo, do Vasco hoje, é uma das coisas que eu questiono, que as pessoas tinham que aproveitar, da mesma maneira que não podiam ter deixado o Nenê sair. As pessoas precisam entender que a identificação com o clube é algo muito importante, algo muito sério e algo muito determinante no desempenho do departamento de futebol. E acho que ele é um dos caras hoje vivos, que é um cara que tem uma identificação muito grande, assim como eu acho que os outros ídolos tinham que ter uma participação mais ativa. Por isso que eu acho que eles têm que se distanciar bem da política do clube para eles realmente poderem ajudar da maneira que eles podem ajudar. Como vascaínos, eles têm como contribuir, mas é de outra maneira que eles podem contribuir mais do que se envolvendo em toda essa guerra. Na verdade, é mergulhando em toda essa lama que o político já está envolvido.